não é nem os seus próprios desejos, né? Os seus anseios ou as suas expectativas, seus sonhos pessoais, mas desejos que são pecaminosos, que vão contra a santidade de Deus, contra a mensagem bíblica, contra a mensagem das Escrituras. E aí a gente começa a ver hoje tantos problemas que vão surgindo dentro das igrejas, quase igrejas aí que têm donos e que manipulam as pessoas segundo os interesses dos donos dessas igrejas, né? O que é isso? É manifestação do desejo ímpio. É um desejo de autopromoção, de enriquecimento, adulam as pessoas, lá que ele falou no versículo, no final do 16, adulam os outros por interesse, quer dizer, não tratam as pessoas na condição de ser humano e nem os cristãos na condição de filhos de Deus, mas como objetos que podem ser manipulados para que ele atinja os seus objetivos. O que ele pode me dar? Né? O que a pessoa me traz de benefícios? E um detalhe, benefícios pessoais. Não é benefício nem para a igreja, que já seria errado. Mas não é isso, é benefício pessoal para ele mesmo. Então, nesse caso, o que Judas vê aqui, ele chama a atenção dos cristãos, é que essas pessoas vão utilizar o corpo de Cristo, a igreja, que foi alcançada pela graça dele, para o seu próprio fim, para o seu próprio interesse. Então, imagina, tomar membros do corpo de Cristo para manipulá-los segundo a sua própria vontade. É claro que a condenação que vem sobre eles é de densas trevas, é o que ele vai apontar aqui. Mas isso é um cuidado que todo cristão precisa ter. Porque se ele está falando aqui para a igreja, ele está dizendo, olha só, eu tenho que falar sobre isso porque isso é mais urgente. Era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. Se ele muda a intenção dele, porque isso é mais importante, não é porque isso iria acontecer, é porque isso estava acontecendo. E ele está apontando no tempo presente o que está acontecendo. Ele não está dizendo, olha, o que vai acontecer com vocês. Está dizendo, isso já está acontecendo. Aí fica uma pergunta, como que isso já acontecia? Por que isso já acontecia? Porque não vigiaram. Porque não discerniram, à luz das Escrituras, o discurso e o comportamento desses falsos mestres, ou desses cristãos, essas pessoas dissimuladas que conviviam no meio dos cristãos. Se eles foram enredados por esse engano, por que os cristãos hoje não seriam? Por que a igreja hoje não seria? Claro que não só como continuará sendo, se não vigiar. Então tem um ponto, um chamamento aqui mesmo urgente para a igreja hoje. E a responsabilidade pessoal de cada irmão. Sim. Não é no último dia vai chegar diante do Senhor, não, mas é que o pastor que estava lá na frente, ele falou isso e eu acreditei. E o Senhor não vai falar, porque mas falaria se fosse o Senhor. Né? E a gente Meu filho não, que você nem é meu filho, criatura, não tinha palavra. Você não leu? Por quê? Você foi enredado porque você quis. Essa aqui é a grande verdade. Né? A gente às vezes passa desapercebido por isso, mas essa é a última profecia do Novo Testamento sendo cumprida. Literalmente, quando a gente pega aqui, é a segunda última profecia dentro do texto de Judas sendo cumprida. Se a gente for trazer, tirando a revelação final, né, do livro de Apocalipse. Aí, olha que coisa curiosa. Pedro, ele volta a nossa atenção para algo... Judas. Desculpe, porque Judas, a profecia de Pedro também tem a uma mesma, a mesma relação. Para algo que realmente a gente nota que é presente até os dias de hoje. Né? Veio acompanhando a história da igreja durante toda a sua existência e ela continua existindo até hoje, não muda. Não, e é interessante que tem gente, eu já ouvi muita gente falar isso, poxa, Satanás não é criativo, ele usa as mesmas estratégias. Não, rapaz, ele só que ele usa as estratégias que ele sabe que dão certo. Por que ele vai mudar? Não precisa criar nada novo. Nada, não precisa, ele sabe o que é. Então, desde aquela época, até hoje, ele está usando essa mesma estratégia. E tem um ponto fundamental aqui, que é a questão da divisão também, né? Estes são, versículo 19, que o Rafael já mencionou, estes são os que causam divisões entre vocês. Por que tem esse estímulo, essa necessidade de causar a divisão? Justamente para tirar, né, o corpo de Cristo, os membros desse corpo,
de um propósito que é o propósito de Deus, que é o propósito eterno. Deus tem um propósito só, ele tem um propósito absoluto. A mensagem dele é uma mensagem de verdades absolutas.